Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais uma aula e a aula de hoje é de Geografia. Falaremos sobre o conteúdo Formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, mares, rios, lagos e etc. Bom, vamos conhecer um pouco sobre os tipos de poluição das águas. A água é realmente uma substância muito importante para o surgimento e o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Infelizmente, ao longo dos séculos, as atividades humanas vêm poluindo esse bem tão precioso para nós, que é a água. Entre os três principais tipos de poluição, nós temos aqui a poluição das águas, do solo e do ar. A poluição das águas é a mais preocupante. Por quê? Nós temos em vista que a água ela é de suma importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Só para você ter uma ideia, se uma pessoa ficar apenas 4 dias sem ingerir água, em média, mais ou menos, ela morrerá. Então, já percebemos que a água ela é muito importante para a vida de qualquer ser vivo, não só das pessoas, como também dos animais e das plantas. Então, vamos conhecer aqui uma das poluições. Primeiro, a poluição biológica das águas. Essa poluição, ela ocorre por meio de bactérias, micro-organismos, vírus, vermes e alguns protozoários que vêm de esgotos domésticos e indústrias. Eles podem ser lançados diretamente na água ou então eles podem infiltrar-se nos solos até atingir as águas dos poços ou de nascentes, os lençóis freáticos. Vamos conhecer a poluição térmica das águas. O que seria essa poluição? Essa poluição ocorre nos rios, lagos, grandes lagos, mares, oceanos, quando é lançado nessas águas grandes quantidades de águas aquecidas que foram usadas lá nas indústrias para poder aquecer as caldeiras ou em processos de refrigeração, de refinarias, em siderúrgias, em usinas termoelétricas. Então, é lançado dentro desses rios, lagos, oceanos e mares uma água muito quente. E essa água quente, ela diminui o gás oxigênio da água, o que provoca a morte de muitos peixes e outros animais aquáticos. O aumento da temperatura da água também acelera reações de outros poluentes. Por exemplo, se já estiverem lá presentes na água, algum outro poluente, ela vai acelerar o efeito e também vai afetar o ciclo de reprodução de algumas espécies. Vamos conhecer a poluição química das águas. Bom, essa poluição ela ocorre por meio de produtos químicos nocivos e indesejáveis. E esse tipo de poluição é a mais problemática de todas referente às águas. Por quê? Porque os seus efeitos vão acontecer ao longo do tempo, ou seja, vai demorar muito tempo para se perceber os efeitos desse tipo de poluição. Entre os poluentes, nós temos alguns poluentes químicos, como, por exemplo, fertilizantes agrícolas, compostos sintéticos, plásticos, herbicidas, inseticidas, tintas, detergentes, solventes, remédios e etc. Assim também como, por exemplo, o derramamento do petróleo dentro da água. E, além do mais, tem a questão de jogar, descartar
muitos materiais inorgânicos, como metais pesados, e entre outros que podem também causar a intoxicação da água, assim também como a deformação dos animais que ali vivem, naquele habitat aquático, e levá-los à morte, inclusive. Então, esse tipo de poluição, ele é muito comum entre o ambiente que vivemos. As pessoas costumam praticar bastante esse tipo de poluição, que é a poluição química das águas. Poluição sedimentar das águas. Essa poluição, ela ocorre quando há acúmulo de lixos e detritos que possuem poluentes químicos e biológicos que impedem a entrada da luminosidade nos recursos hídricos, ou seja, nos rios, lagos, mares, oceanos e etc. E aí vai dificultar a fotossíntese ali realizada pelas águas que vivem nesse ambiente aquático, assim também como os animais. Portanto, aquele acúmulo de lixo ali nas águas vai dificultar para que esse processo de fotossíntese aconteça, vai dificultar que o sol penetre nas águas e ajude ali as plantas aquáticas e os animais a realizarem esse processo da fotossíntese, inclusive a eles sobreviverem. Poluição radioativa das águas. Esse tipo de poluição é um dos mais perigosos que tem e ocorre por meio dos resíduos radioativos lançados no ar e no solo, por experiências nucleares, como por exemplo, quando eles explodem bombas nucleares causadas por lixos atômicos que são gerados em usinas nucleares ou em hospitais. E esse tipo de poluição, ele causa inclusive até muitas doenças. Esse tipo de lixo, ele vai transmitir uma certa energia que vai gerar a radiação. E essa radiação, sendo exposta no ar ou no solo, ela vai causar diversas doenças, ela vai ter consequências malignas, que são provocados por diversos elementos químicos, gerando assim a radiação do ar, do solo, no ambiente no qual envolve aqueles elementos químicos. E geralmente esses resíduos são jogados dentro da água, no solo, no ar. Por isso, devemos ter a consciência que a poluição das águas é um assunto muito preocupante. Temos que fazer a nossa parte para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. A poluição das águas pode gerar diversas doenças, tanto nas pessoas quanto nos animais e nos demais seres vivos existentes em nosso planeta. Por isso, faça sua parte e não polua.